sutileza da nova configuração familiar. São coisas que entram devagarinho na nossa sociedade. E as pessoas vão permitindo estas coisas. E eu vou deixar um banner aqui, uma tag, se você quiser adquirir esse comentário único, né, para facilitar na hora da sua aula e poder te ajudar. Eu vou deixar aqui como você entra em contato comigo e como você faz para adquirir este comentário em PDF. No primeiro ponto, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso já existe. Só que não existe legislação sobre o casamento gay no Brasil. O que existe foi um projeto de lei sobre o assunto. Não chegou a ser aprovado no plenário do Senado e foi arquivado no final do mandato da então senadora Marta Suplicy, que foi ela que entrou com este projeto. Ela foi a autora desta proposta em 2018. Somente 30 países no mundo reconhecem o casamento entre pessoas do mesmo gênero, em um universo de mais de 195 países. Porém, em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, o STF, reconheceu, eles reconheceram, isso não foi votado em lei, isso não é lei no Brasil. Ele reconheceu a união homoafetiva. Homoafetivo é o adjetivo que qualifica uma pessoa que gosta e sente atração por pessoas do mesmo sexo. Como entidade familiar, como qualquer outro. Eles dizem que esse entidade familiar não quer dizer que ele está abaixo do núcleo chamado família, mas ele está descrito como uma entidade familiar. E para assegurar este direito, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, publicou uma resolução em que regulamenta os trâmites e proíbem os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Entre outras coisas, conquistaram o direito à adoção, adotar crianças, da pensão pós-morte, o direito à herança, o seguro de saúde, a conta conjunta em um banco, o compartilhamento de propriedade e muitas outras coisas. Eles dizem que o mundo está evoluindo e precisa adequar-se às mudanças que vêm. Esta nova configuração, ela criou reação no mundo cristão e dos evangélicos. Porém, cabe a nós ensinar a verdade, pois tudo segue para o fim e veremos coisas piores ainda. Hoje, vemos que não precisa ser lei, nem muito menos passar pelo plenário. O maligno, ele trabalha de forma sorrateira. E hoje, eles querem também obrigar a pastores a fazerem casamentos homoafetivos. O ponto 2. Sexualidade não binária. Gente, é muita coisa para se aprender. Às vezes nós vivemos no nosso mundo, não nos envolvemos com essas coisas e elas estão acontecendo aí ao nosso redor e nós não sabemos, né? Então, assim, esta aula é uma aula de atualidade para nós. Então, nós vamos falar sobre sexualidade não binária. Olha, são tantos nomes e forma de ser que esta única aula nós não conseguiríamos absorver tanto conhecimento sobre esse assunto. Eu vou deixar aqui, passando a bandeira, né, desses não binários, qual que é o símbolo deles. Hoje nós sabemos que tem um símbolo para homem, um símbolo para mulher, e eles também têm esse símbolo para os não binários. Aprenderemos de forma concisa e prática para a nossa aula, porque a gente não consegue aprender isso tudo em uma aula. Uma pessoa não binária
é aquela que não se percebe pertencendo a um único gênero, ou homem ou mulher. Ela não se identifica, ela não se limita a esses dois gêneros, né? Então a pessoa acredita que exista um terceiro gênero. Esta pessoa é a genderqueer. O significado original era literalmente queer gender. Duas palavras traduzidas para o português como, abre aspas, gênero estranho. Uma pesquisa feita em 2021 revela que 1,19% da população brasileira adulta é não binária. Ela não se reconhece como sexo biológico, macho ou fêmea. Desde abril de 2022, em diversos estados, essas pessoas conseguem retificar seu gênero para não binário, usando neolinguagem. Ainda não conseguiram mudar a língua portuguesa para esta linguagem neutra, né? Abre aspas, todes, elos, né? Estão querendo implantar isso na nossa língua portuguesa para atingir vários tipos de pessoas, como elas se reconhecem. E tantas outras aberrações que vai sendo aceita por diversas pessoas em diferentes camadas sociais. Qual que é a história da não binaridade? Embora pareça um fenômeno recente, agora, não, isso é muito antigo. A não binaridade é muito comum na história da humanidade. Diversas civilizações, em momentos diferentes da história e em diferentes regiões do mundo, reconheciam a existência de outras possibilidades de gênero além do masculino e feminino. Um dos exemplos são os Mahu, né, abre aspas, vou deixar escrito aqui, da Polinésia, que são pessoas com uma identidade de gênero ambígua. Eles possuem tanto características do homem como da mulher, ou seja, são uma mistura dos dois e podem ser chamados de terceiro sexo. É uma cultura ancestral, mas ainda existem Mahus na ilha tahitiana. Hoje o termo também é usado em referência aos transexuais. Outro exemplo de não binaridade são os povos originários da América do Norte. Era comum nas tribos da região encontrar pessoas reconhecidas como two spirit, ou dois espíritos, que em sua crença possuíam no mesmo corpo o espírito masculino e o feminino. Isto significa que mesmo tendo o órgão genital de determinado sexo, ele não se reconhece dentro do gênero. Também uma negação das leis biológicas que define os sexos masculino e feminino. A pessoa que se identifica com o seu sexo biológico, eu sou mulher e me identifico com o meu sexo feminino. Nasceu sexo feminino, se identifica como tal, ele é chamado de cisgênero. A pessoa que não se identifica com seu órgão sexual biológico é chamado de transgênero e abrange também homens e mulheres trans. São aquelas pessoas que se transformam. Existem aqueles que se identificam com seu sexo biológico, mas sentem atração sexual por pessoa do mesmo sexo ou pelos dois sexos. Isso nós chamamos de orientação sexual e não ideologia de gênero. O transexual é aquele que opta por modificações corporais através de tratamento hormonal ou intervenção cirúrgica a fim de transitar de um sexo para o outro. É o que eles chamam de designação sexual. Assim, segundo este ponto de vista, o transexual seria o indivíduo transgênero
que se submete a tratamentos hormonais ou cirurgia de mudança de sexo.